Boa tarde, meu nome é Sérgio Feitosa, eu sou o autor do software Suite Guia Design, que é o que é o teste de elevação de temperatura, e porque aqueles limites que são prescritos nas normas técnicas não podem ser excedidos. O que é um teste de elevação de temperatura? O teste de elevação de temperatura, ele visa verificar se um equipamento funcionando em seu estado normal e no máximo da capacidade de corrente para o qual é projetado, trabalha com temperaturas abaixo dos limites que são considerados aceitáveis nas normas técnicas. Vão ser medidas as temperaturas nesses pontos que a norma considera importantes, que em geral são conexões, algumas peças de barramentos, terminais, a carcaça dos invólucros. E a elevação de temperatura é a temperatura de cada um desses pontos que vai ser medido, menos a temperatura do ar ambiente que está do lado de fora. Que relatórios de testes que não incluem conclusões do tipo passou no ensaio ou não passou no ensaio, e isso é muito comum de se encontrar no mercado, eles não são recomendados. Atenção com relatórios que não contêm conclusões. As tabelas de elevação de temperatura, elas são parecidas com essa que eu estou mostrando aqui agora. As temperaturas que não podem ser passadas em contatos de mola, em contatos aparafusados, em partes metálicas que podem ser tocadas, em superfícies que podem estar em contato com superfícies condutoras que podem estar em contato com materiais isolantes. Eu veria algo parecido com essa figura que você pode reparar na parte de cima, com um bico no meio, bem na região da conexão ou do contato. E usando essa expressão e uma força de 100 newtons, nesse exemplo aqui, repare que força de 100 newtons é independente do número de parafusos que estão apertando aquele ponto de conexão. Usando uma força de 100 newtons, especificando o material cobre ou alumínio e os demais parâmetros que estão naquela tabela, que estão na IEC 60943, eu posso estimar o valor dessas duas parcelas que vocês veem nesse exemplo. A conexão de cobre, nesse exemplo, uma conexão de cobre nu, em que a temperatura permitida é 35, elevação de temperatura permitida é 35, e por algum motivo eu estou usando essa conexão, estou aplicando mais corrente do que deveria, ou já envelheci mais do que devia, e ela está trabalhando com uma elevação de temperatura de 45. Ela teria uma perda de vida útil, se essa situação fosse permanente, da ordem de 66%, e eu estaria bem naquela situação que eu mostrei, de ter que comprar 3 reposições do contato ou da conexão, ao invés de apenas uma, que seria possível se eu estivesse obedecendo os valores da norma. Grande deficiência que existe na norma NBR IEC 61439, na hora em que ela, ao invés de dizer lá, uma conexão prateada, o limite de temperatura é 75 graus. Quando você lê a norma, lá está escrito, isso aí quem vai informar é o fabricante, ou depende do material utilizado. O fato é que se o laboratório não tiver na hora esse conhecimento necessário para poder determinar o que está sendo usado ali, ele, em geral, não vai colocar uma conclusão dizendo se passou ou se não passou. E isso é extremamente frequente. E mais, existe uma enormidade de relatórios de ensaios que são abertamente utilizados no mercado, em que, nesse caso do exemplo de 75 graus, as elevações são bem superiores a 75 e os equipamentos são utilizados e comercializados normalmente como se tivessem passado no ensaio, e não passaram. Esse slide aqui também é bem interessante. Eu já cansei de ouvir, Sérgio, eu posso colocar uma barra de alumínio em contato com uma barra de cobre? Tem algum problema? Tem gente que fala que envelhece, que no instantinho deteriora aquela conexão, e até muito por causa disso, atrás disso, que tem
Muita gente, assim, às vezes não gosta muito de usar alumínio, porque ainda fica preso lá no passado, quando essas contas, esse tipo de conta não era tão bem feito. Essa tabela aqui, ela mostra o que você pode fazer em termos de juntar um material com outro. A lógica dela é extremamente simples e ela está lá inteira na IEC 60943, está aqui também, se vocês quiserem utilizar, mas a lógica aqui é a seguinte: você tem os vários tipos de materiais na coluna vertical, tem os mesmos tipos de materiais na coluna horizontal, e se você estiver querendo juntar dois materiais, você coloca um na coluna horizontal, coloca na vertical, traça aquela horizontal e a vertical que eu tracei ali no fio e vê o valor que deu ali naquela junção. Mas o fato é que para que você possa juntar dois materiais, o valor tem que ser sempre abaixo de 0,5 volts. Então, apenas para responder aquela pergunta de tantos colegas já me fizeram, cobre com alumínio, se você for ali nessa linha da tabela, você vai reparar que o valor deu 0,58, 0,58 é maior do que 0,50, então não é recomendado usar. Resistência vista dos terminais de um disjuntor, ou de uma chave, ou de um fusível, e ali sempre vão ser, quando eles existem, ali vão ser certamente os pontos mais quentes do painel, que na maior parte das vezes ali é que o equipamento vai ou não passar no ensaio. Esse é o ponto mais crítico. O tipo de ar e ventilação, se o equipamento não tem, é todo selado, ele não tem ventilação sequer natural, você vai ter muito ligeiro fluxo lá de ar fluindo da parte mais baixa, mais fria, para a mais alta, mais quente, mas é um fluxo muito pequeno que não ajuda muito a reduzir a elevação de temperatura. Mas se você tem uma área de ventilação e tem uma ventilação forçada ou mesmo natural, como nós podemos ver, vamos mostrar um exemplo mais à frente, você pode ter um ganho muito maior do que aumentar a quantidade de cobre, que é a solução mais comum. O pessoal, ao invés de usar ventilação, usar mais cobre. Então você gasta um dinheirão a mais, gasta mais recursos do planeta, quando se usasse apenas a inteligência de aplicar de uma forma mais comedida e razoável a ventilação, você não precisaria gastar esse cobre ou alumínio a mais. E tenho então uma tela do Switch Gear Design. Para o ensaio de elevação de temperatura, a sequência de cálculos, então a primeira coisa que é feita, em geral, é você colocar aqui as barras que vão ser utilizadas naquele conjunto, como já estão aqui mostradas para as barras dos condutores 1 a 6 e condutor 7. Se alguém não lembra, basta olhar de novo o vídeo número 3, onde eu fiz um estudo muito detalhado do uso dessas telas iniciais do software. Mas aqui agora eu quero mostrar apenas alguns dos aspectos. Então eu não vou mexer aqui nos materiais, aqui já está selecionado o cobre. Eu vou mexer apenas aqui em cobertura das barras, vou mexer na resistência do disjuntor, vou mexer em haver ou não ventilação, para mostrar os aspectos principais, mais impactantes do ensaio de elevação de temperatura. Bom, imagina então que eu estou com esse projeto selecionado. Esse não que está mostrado aqui quer dizer que não existe ventilação no painel, quer dizer, é um painel totalmente selado. Entrei com todos os dados e venho aqui e vou clicar no botão resultados. Cliquei no botão resultados. O software então calculou, como eu já mencionei no meio do texto, as elevações de temperatura, que são a linha vermelha e o eixo vertical, ao longo dos 7 condutores